Fala galera, hoje é dia de A Busca pelo Visão. É uma história da Marvel, escrita e desenhada por John Byrne no ano de 1989. Feiticeiro Escarlate e Visão tiveram um relacionamento icônico, mas também muito conturbado. Pouco tempo depois da criação dos Vingadores da Costa Oeste, o Visão desaparece e volta totalmente diferente, o que reflete diretamente em Wanda, num período em que ela descobre a verdade sobre os seus filhos e onde acontece a busca pelo Visão. Para entender melhor essa história, é extremamente importante você conhecer melhor a história do Visão, como ele chegou até esse ponto, como foi o seu relacionamento com a Wanda e qual a relação deles com o Magnum. Por isso, eu já falei aqui sobre a origem dele, então vai ter o link para esse vídeo aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta nesse aqui. Mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, onde eu falo muito mais sobre os bastidores do canal, sobre mais quadrinhos e sobre outros vídeos que vem por aí. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. Em 1984, durante os acontecimentos das Guerras Secretas, o Visão assumiu a liderança dos Vingadores que restaram na Terra. O problema é que nesse período um mau funcionamento no seu sistema o fez começar a ter atitudes extremas de controle total, se conectando a todos os computadores do mundo, controlando até mesmo armas e tendo acesso a bancos de dados inteiros. Recuperado desse defeito, o Visão entendeu que a melhor forma de cobrir todos os Estados Unidos era tendo uma outra equipe de heróis na outra costa do país. Como a base principal dos Vingadores era em Nova York, ou seja, na costa leste, o Visão decidiu criar uma divisão localizada na Califórnia, na costa oeste. Para isso, o Gavião Arqueiro foi nomeado como líder dos agora batizados Vingadores da Costa Oeste. Em 1989, quando essa história se passa, a equipe era integrada por Visão, Feiticeiro Escarlate, Gavião Arqueiro, Hank Pym, Vespa, Tigresa e Magnum. A Árpia fazia parte da equipe também, mas estava tendo desavenças com o seu marido na época, o Gavião Arqueiro, e ela recém tinha deixado o grupo. É nesse momento que a história começa com a Feiticeira Escarlate despertando num dia aparentemente normal. Mas algo estava errado, o seu marido Visão não estava ali do seu lado. Ela sai para procurá-lo pelo complexo dos Vingadores, onde encontra o Gavião Arqueiro treinando. Eles entram em contato com Hank Pym dentro do seu laboratório, mas ele também diz que não tinha visto o Sintozoide. Algo tinha acontecido. Nesse instante, de repente, Ultron surge atacando o local. Magnum, Vespa e Tigresa se unem para ajudar, mas Hank Pym percebe que esse Ultron recebe golpes normalmente. Ou seja, não era feito de adamantium. Esse não era o verdadeiro Ultron. Assim, Magnum consegue destruí-lo. Era muito bizarro que um falso Ultron tivesse surgido ali ao mesmo tempo que o Visão tinha desaparecido. Então eles percebem que isso era só uma distração. Hank Pym volta ao seu laboratório e percebe que todos os dados sobre o Visão do seu computador e de todos ligados a ele tinham desaparecido. Um vírus infectou essa máquina, se espalhando até a rede dos Vingadores da Costa Leste, da SHIELD e do Quarteto Fantástico. Era como se a existência do Visão tivesse sido apagada. Para que esse ataque não tivesse acionado os alarmes, era porque esse trabalho tinha sido feito por alguém interno. Alguém os tinha traído. E nesse instante, esse alguém surge. Era a Árpia. A Árpia era esposa do Gavião Arqueiro na época, e além de ter sido parte dos Vingadores da Costa Oeste, ela era também uma agente da SHIELD. Então certo dia, ela foi contactada por desconhecidos dizendo que eram da agência e explicaram que o Visão tinha que ser parado. Ele tinha se conectado a todos os computadores do planeta um tempo atrás, e até tomou controle de armas nucleares.
Ele tinha ficado fora dos Vingadores, numa vida civil ao lado da Feiticeira Escarlate por um tempo. Mas agora o casal tinha voltado a integrar a equipe, então com o Visão voltando a ter acesso a esses computadores, isso seria um possível problema. A Arpia concordou em ajudar, porque ela acreditava no lema da SHIELD, mas quando ela viu o plano dos seus contratantes envolvendo um falso Ultron, ela percebeu que esses homens não eram da agência. Investigando um pouco melhor, ela descobriu que esses eram russos da KGB. O problema é que ela já tinha dado os acessos necessários para o plano seguir. O plano do vírus que apagaria os registros do Visão e o plano do próprio sequestro do Sintozoide. Pelo fato do Visão ter tido acesso a todos os computadores do mundo há um tempo antes, era provável que a KGB o queria exatamente para apagar alguma memória do que ele pudesse ter visto nos registros russos. Ou também para pegar informações de outros países, lembrando que esse período era a época de Guerra Fria. A Arpia foi capturada pelos russos quando se rebelou, mas ela conseguiu combatê-los e fugir da falsa instalação, partindo agora ao encontro dos Vingadores. Mas isso era tarde demais, porque o plano dos russos já tinha sido colocado em prática. O Visão já tinha sido sequestrado. Arrependida, ela tá ali de volta para ajudar agora e leva a equipe de heróis até a instalação. Mas a Feiticeira Escarlate é a mais ressentida pelas atitudes de quem considerava como amiga. Os Vingadores invadem o local e na busca pelo Visão todos se separam, mas Feiticeira Escarlate segue com a Arpia. Conseguindo com um dos soldados ali descobrir o local e a senha para entrar onde eles mantêm o Sintozoide, as duas chegam nos laboratórios principais do Galpão 31, onde entram e Feiticeira Escarlate vê o pior. Completamente desmantelado, com todos os circuitos abertos, o Visão não era mais que apenas componentes separados numa mesa agora. Enquanto isso acontecia, Magnum conseguiu encontrar o cientista-chefe daquela instalação, o Dr. Cameron Brock, e agora eles surgem ali onde o Visão tinha sido desconstruído. Hank Pym também aparece e ouve do cientista que esse trabalho não foi feito exclusivamente pela KGB. Na verdade, todos os líderes das maiores potências mundiais se reuniram e concordaram com isso. Líderes do Canadá, da Austrália, Reino Unido, França, da Rússia e até mesmo dos Estados Unidos. O seu próprio governo tinha permitido essa ação. A intenção realmente era evitar que o Visão voltasse a perder o controle e que pudesse usar qualquer informação que conseguiu contra qualquer um dos países envolvidos. E não tinha nada que os heróis pudessem fazer agora. O seu próprio país permitiu. E agora que a missão dos governos tinha sido um sucesso, os Vingadores poderiam levar aquelas partes que constituíam o Visão. Hank Pym diz que consegue juntar as peças e refazer o Sintozoide, mas as suas memórias foram gravemente afetadas. Nesse instante, a Vespa surge. Na separação pela instalação, ela acabou encontrando alguém também. O próprio Professor Phineas Horton, o criador do Tocha Humana original. Só que na teoria, ele tinha morrido quando Ultron o atacou durante a criação do Visão. Então era muito estranho que ele tivesse ali, vivo. O Professor Horton diz que ele sobreviveu ao ataque e foi levado até ali para aquela operação com o Visão por se tratar da sua criação também. Mas ele percebeu que o Visão não tinha nada a ver com o Tocha Humana original. Esse Sintozoide não era a criação dele. O que só piora a situação, já que nem o seu criador pode ajudar a restaurá-lo. Só que essa afirmação do Professor Horton é retomada e anulada em outras histórias futuras dos Vingadores. Os heróis deixam o local e antes de sair, Wanda destrói por completo a instalação que acabou com o seu marido. Assim que eles voltam no complexo dos Vingadores, Wanda recebe um alerta vindo da sua casa. Ela tinha deixado seus filhos com uma babá, então algo terrível tinha acontecido. Quando Wanda chega, a babá diz que os gêmeos simplesmente desapareceram. Mas quando Wanda entra no banheiro onde eles deveriam estar, eles
realmente estavam lá. Achando que isso tivesse sido algum tipo de brincadeira de mau gosto, Wanda então demite a babá. Mas a Vespa percebe que isso era estranho, porque toda vez que a Feiticeira Escarlate se distraía com outro assunto, como nesse caso com o Visão desmantelado, as babás reportavam o desaparecimento das crianças. Sem muito tempo agora para pensar nisso, Wanda passa 2 dias seguidos acordada, esperando a recuperação do Visão. Hank Pym até consegue reorganizá-lo, mesmo tendo um problema com a tecnologia do Sintozoide e encontrando o neutralizador que foi usado para desligá-lo durante o sequestro. Mas a reconstrução não foi 100% perfeita. Enquanto isso acontecia, o governo norte-americano decide intervir nas ações dos Vingadores, já que parte da sua permissão para atuar no país vinha das autoridades. Então, como forma de controlá-los melhor, o próprio governo envia um integrante que vai ser o novo líder e vai reportar diretamente as ações do grupo. Quando ele surge no complexo, pela silhueta, todos pensavam que era o Capitão América. Mas na verdade se tratava de John Walker, o agente americano. Isso incomoda profundamente o Gavião Arqueiro, que perdeu o status de líder dos Vingadores. E com isso, ele se demite e abandona a equipe, onde a Árpia parte com ele também. No laboratório do complexo, Hank Pym tinha novidades sobre o Visão. Ele foi reconstruído, mas a sua pele sintética foi arruinada. Mesmo assim, esse não era o maior problema. Wanda é chamada e reencontra o seu marido num aspecto todo branco agora. O problema é que o seu corpo tinha sido remontado, mas as suas memórias não. O novo Visão sabe que Wanda é a sua esposa, mas ele era só um robô sem emoções ou sentimentos agora. O único jeito de retornar à consciência humana dele era com padrões cerebrais. No caso, padrões iguais aos que ele tinha antes. Os padrões de Magnum. Mas quando Wanda vai conversar com Magnum para que ele coopere com isso, Magnum se recusa. A desculpa que ele dá é que da primeira vez que usaram os seus padrões, ele não teve opção de aceitar ou não. Ele estava em coma na época. E para ele, ver o Visão era como ver a sua alma num outro corpo andando por aí. Então isso era muito estranho para ele. Mas no fundo, depois, Magnum revela para Vespa que o verdadeiro motivo é que ele era apaixonado pela Feiticeira Escarlate, e não achava justo ela se apaixonar pelo Visão, já que a mente do Sintozoide era a mente dele próprio. Com o tempo, Hank Pym pede ajuda do Pantera Negra para encontrar uma outra forma de restaurar as memórias do Visão, mas não existe nada que eles possam fazer. Isso frustra muito a Feiticeira Escarlate, que passa a odiar o Magnum a partir daí. A situação do Visão se torna pública, tanto o fato da sua reconstrução, quanto o tema dele não ser o Tocha Humana original, e isso atrai a atenção de 2 pessoas. Uma delas é Anne Raymond, a viúva do Centelha, ex-companheiro do Tocha Humana original. Já que saber que o Visão não teria ligação com o Tocha Humana ainda daria alguma esperança de que o seu marido esteja apenas desaparecido. A outra pessoa interessada nesse assunto é Jeremiah Randômico, reitor de robótica da Universidade de Saunders, que envia uma carta para Wanda dizendo que talvez ele possa ajudar. Então, depois que os Vingadores não conseguem fazer mais nada, a Feiticeira Escarlate rouba um dos jatos do grupo e parte para lá com o Visão. Mas ao chegar, a gente percebe que existe algo de muito errado, quando o jato é totalmente destruído. Sem saber que isso aconteceu, o Visão então é levado para os laboratórios, enquanto Wanda é encaminhada para outra sala, onde ela supostamente ficaria para descansar. Só que na verdade, Jeremiah Randômico não tinha interesse no Visão. Tudo aquilo era só uma fachada. A sua real intenção era capturar a própria Feiticeira Escarlate.
Wanda é capturada e começa a passar por uma espécie de lavagem cerebral que explica sobre a evolução das espécies e como surgiram os primeiros seres na Terra, como a evolução foi descartando os anteriores para manter os próximos e como isso deveria acontecer com os humanos também, deixando de lado o Homo sapiens para manter o Homo superior. Lembrando que nesse período a Feiticeira Escarlate era considerada uma mutante. Com a destruição do jato dos Vingadores, mesmo sendo da equipe da Costa Oeste, o Capitão América, líder dos Vingadores da Costa Leste, recebe o sinal de que algo aconteceu e parte com a Mulher Hulk para investigar, chegando assim até a Universidade de Saunders. Ali, Jeremiah Randômico diz que eles estão tratando do Visão e que Feiticeira Escarlate na verdade tinha ido embora depois de deixar o Sintozoide. Mas o Capitão América sabia que tinha algo de muito errado nessa história. Por isso, ele e a Mulher Hulk voltam na instalação durante a noite para investigar isso melhor e descobrem que Wanda tinha sido capturada. O problema é que com a lavagem cerebral que sofreu, a Feiticeira Escarlate os ataca e nocauteia os seus amigos Vingadores. Enquanto isso acontecia, surgiu no meio oeste do país um grupo de jovens se auto-intitulando Vingadores Centrais, localizados em Milwaukee. Então o Gavião Arqueiro, fora já da outra equipe, foi até lá para entender essa situação e acabou adotando aquele grupo como oficial, se tornando o líder da equipe e fundando oficialmente esses novos Vingadores. Os integrantes eram Senhor Imortal, realmente um jovem que não morria. Dinosaur, uma espécie de pterodáctilo humanoide. O Chapa, um mutante com o corpo achatado que podia se esticar por grandes comprimentos. O Porta, capaz de criar passagens entre qualquer lugar. Big Bertha, uma jovem modelo que aumentava o seu corpo de uma forma enorme, ficando super resistente e forte. E eram agora liderados pelo Gavião Arqueiro e pela Hárpia. Eles tinham recebido também o sinal de destruição de um jato dos Vingadores e decidem partir para investigar, sendo essa a primeira missão do grupo. Na instalação, o Visão, de forma lógica, percebe que tem algo de errado ali, e então ele decide investigar. Ao sair do lugar, ele encontra o jato dos Vingadores Centrais procurando o sinal do jato desaparecido da Costa Oeste. Assim, o Sintozoide os leva até a universidade e lhes conta o que aconteceu. O Gavião Arqueiro e o seu novo grupo invadem, onde Jeremiah Randômico mantinha preso agora até mesmo o Capitão América e tinha feito lavagem cerebral também na Mulher Hulk. Mas com a ajuda do Porta, o Senhor Imortal entra na câmara do gerador central do assimilador e o destrói por completo. Assim, revelando que todos ali tinham sido assimilados. Aquela universidade toda era uma fachada e todos tinham sofrido lavagem, inclusive os estudantes, para fingir que ali era um local de ensino e até mesmo o próprio Jeremiah Randômico. Tudo isso era um plano para implementar esse pensamento na Feiticeira Escarlate, de que o Homo Superior realmente deveria ser dominante, já que eram o próximo passo da evolução. Tanto que, a partir daí, ela passa até mesmo a concordar com atitudes e pensamentos de Magneto. Depois disso tudo, os Vingadores voltam ao normal. Todos foram salvos. Mas essa ativação na mente de Wanda ainda a influenciaria. Sem conseguir uma solução para refazer os pensamentos do Visão, a Feiticeira Escarlate volta frustrada com o seu marido para o complexo da Costa Oeste, onde Anne Raymond aparece. Ela tá desesperada depois de saber da notícia sobre o Visão, imaginando que o homem que foi visto tempos antes e que morreu por causa do Pensador Louco, talvez tenha sido o Tocha Humana original, já que o Visão não seria ele. Então o Centelha poderia estar vivo e perdido por aí ainda. Desse jeito, os Vingadores partem para investigar no cemitério onde foi enterrado o suposto Tocha Humana e encontram o seu corpo ali. Ou seja, o outro que morreu realmente era o Centelha. Tudo isso do Professor Horton dizer que o Visão não era o Tocha e de ver que Jim Hammond realmente estava enterrado ali e tudo mais,
era tudo uma certa manipulação de Immortus, que vê todos esses acontecimentos de fora, como se tivesse algum tipo de influência em muitas dessas ações, coisa que só foi revelada tempos depois. Para entender melhor o que estava acontecendo, se aquele corpo enterrado realmente era o Tocha original, os Vingadores gostariam de tirá-lo dali, mas precisam da aprovação do governo para exumar o corpo, mesmo sendo um androide. Só que ali, a Feiticeira Escarlate não tem paciência, e com o seu poder de alteração da realidade, ela simplesmente conserta o androide, que desperta e a partir de uma chama gigantesca, simplesmente ressurge. Aquele era realmente o Tocha Humana original, e ele tinha sido reativado. Ao surgir voando pelos céus, Magnum vai atrás dele e o leva de volta até onde estão os outros Vingadores, onde acontece o primeiro encontro entre Tocha Humana original e Visão. Dentro da mansão, com mais calma, a equipe fica feliz pela volta de uma lenda, a primeira das maravilhas. E imediatamente, a Vespa oferece um uniforme de moléculas instáveis e convida Jim Hammond para que faça parte da equipe. Jim Hammond se sente honrado e até mesmo emocionado, aceitando participar e integrar os Vingadores da Costa Oeste. Nesse mesmo instante, encerrando mais cedo as comemorações, o Homem de Ferro surge ali. O Homem de Ferro teve algumas complicações por fora dos Vingadores, quando Tony se envolveu com álcool e quando foi substituído por James Rhodes durante as Guerras Secretas. Ele chegou a ser considerado morto e substituído, então havia desconfiança de quem realmente era ali debaixo daquela armadura. E mesmo Hank Pym sabendo que o Homem de Ferro era Tony Stark, aquele homem ali na sua frente não pode dizer se é realmente ele ou não. Independente disso, ele passa a integrar a equipe, já que o grupo não tem muito tempo para discutir sobre isso, porque uma ameaça maior acabava de surgir. Visão e Feiticeira Escarlate voltam aos seus aposentos ali no complexo, onde encontram Agatha Harkness. Agatha é uma verdadeira bruxa, e foi ela quem treinou e ensinou a Feiticeira Escarlate a controlar os seus poderes. Mas ela tá ali agora, não pela Wanda. A sua preocupação era com os filhos da feiticeira. Wanda diz que o William e Thomas são crianças normais, não tem por que existir uma preocupação. Mas os filhos de uma mutante com um sintozoide eram qualquer coisa menos normais. Toda vez que Wanda se distraía com outro assunto, como foi com a destruição do Visão, ou como foi também com o ressurgimento do Tocha Humana, os seus filhos desapareciam. Isso acontecia quando ela parava de pensar nas crianças. Isso porque os gêmeos não eram reais. Nesse momento, o complexo dos Vingadores começa a ser atacado por criaturas demoníacas. Criaturas que só poderiam ser invocadas por um próprio demônio, ou por um dos seus agentes, ou seja, o Mestre Pandemônio. Enquanto os monstros atacavam os outros Vingadores, o próprio Pandemônio surge e ataca Agatha, Feiticeira Escarlate e Visão. Mas tudo isso não passava de uma distração. Os reais alvos do ataque eram os gêmeos. Os filhos de Wanda tinham sido sequestrados. Pandemônio desaparece e vai até o inferno, o reino de Mephisto, onde se encontram agora William e Thomas. Agatha usa os seus poderes para abrir um portal, onde alguns dos Vingadores irão ao resgate dos filhos de Wanda. O Tocha Humana é o único que fica para cuidar do complexo, enquanto Agatha abre um portal e se comunica numa forma astral, enquanto todos os outros chegam no inferno em busca do covil do Pandemônio. Martin Preston era um famoso ator de Hollywood, mas ele sofreu um grave acidente de carro onde ele perdeu um braço e ficou preso nas ferragens à beira da morte. Nesse momento, próximo de morrer, o próprio demônio Mephisto surgiu na sua frente oferecendo ajuda. Martin aceitou e foi salvo, mas claro que foi enganado pelo demônio. Mephisto roubou a alma de Martin e a dividiu em 5 partes, o que deixou um buraco no seu estômago em forma de pentagrama, além de transformar os seus braços em servos demônios.
Assim, Martin se tornou o Mestre Pandemônio e partiu atrás dessas 5 partes. Ele já tinha encontrado uma, e agora com William e Thomas, ele diz que essas 2 crianças são na verdade 2 partes da sua alma, e assim ele as integra nos seus braços demônios. Pandemônio é encontrado pelos Vingadores, e um grande conflito entre eles acontece. Mas os seus poderes ali no inferno são extremos. Só que no meio do combate, Hank Pym diz que tem algo de errado, porque pela história do Pandemônio, as crianças nasceram antes do encontro de Martin com Mephisto. Então William e Thomas não poderiam ser parte da sua alma. É nesse momento que o próprio Senhor do Inferno surge. Mephisto aparece e diz que Hank Pym tem razão, porque o Mestre Pandemônio tinha sido enganado por ele mais uma vez. Mephisto teve um combate com o Quarteto Fantástico um tempo antes e foi derrotado pelo extremamente poderoso filho de Reed e Sue, o pequeno Franklin Richards. Mephisto foi destruído naquele momento, mas ele é um ser eterno, e enquanto houver mal no mundo, ele vai existir. Só que o demônio ressurgiu praticamente sem poderes. O combate com Franklin dividiu a sua alma em 6 partes, e ele só tinha uma delas. Assim, Mephisto, com apenas 1/6 do seu poder, enganou Martin para se tornar o Mestre Pandemônio e usá-lo como receptáculo. Pandemônio jamais buscou pela sua própria alma. As almas que ele pensava que eram dele, eram na verdade as partes da alma do próprio Mephisto. Ou seja, William e Thomas realmente não eram crianças normais, eram fragmentos da alma de um demônio. Nesse momento, Ebony, a gata da bruxa Agatha Harkness, serve como hospedeira para seu poder, que surpreende e ataca Mephisto. Com isso, a própria Agatha entra em contato com Wanda, dizendo que a única forma de derrotar Mephisto nesse momento era abrindo a sua mente para ela. Assim, Wanda o faz, achando que Agatha tentava salvar os seus filhos. Com o seu poder de magia então, Agatha traz de volta os heróis, os tirando do inferno. O choque da mente de Wanda dispersa Mephisto também, acabando com a ameaça. Pelo menos por enquanto. Agatha não salvou os gêmeos. O que Agatha fez na verdade foi apagar da mente da Feiticeira Escarlate a existência dos seus filhos. Para Wanda seria como se William e Thomas nunca tivessem existido. Wanda sempre quis levar uma vida normal, mas ela nunca conseguiu por causa dos seus poderes e pela vida que tinha. Ela desejou tanto uma família que na sua mente ela sofreu algo como uma gravidez psicológica. Nesses casos, uma criança nunca nasce, mas os poderes de Wanda modificaram a realidade. Só que como ela não podia criar vida do nada, o seu inconsciente buscou qualquer coisa que funcionasse como alma e achou aqueles 2 fragmentos de Mephisto. Então os gêmeos da Feiticeira Escarlate e do Visão realmente não eram reais, eram almas do Senhor do Inferno. Agatha, para poupar a dor de Wanda, que considerava como filha depois de todos esses anos ao seu lado, apagou isso da sua mente para que ela pudesse seguir a sua vida sem esse trauma. Algo que seria extremamente devastador para ela. As intenções de Agatha até que eram boas, mas no futuro, muitos anos depois, essas ações acabariam sendo um dos grandes motivadores para a queda dos Vingadores. E é desse jeito que termina a história. A busca pelo Visão, por mais que seja uma HQ dos Vingadores, é totalmente focada em Feiticeira Escarlate e Visão. O roteiro é intrigante, a angústia da Wanda, as consequências disso pro Visão e pros outros integrantes da equipe e como tudo isso se desenvolve é muito bem feito numa narrativa que te prende e com uma arte excelente. E a segunda trama, envolvendo os filhos da Feiticeira Escarlate, foi algo extremamente devastador para a personagem e que reverberou por muitos anos a partir daí. O único problema dessa HQ é encontrar essa publicação no Brasil ultimamente.
O quadrinho foi publicado pela Panini 2 vezes, mas é um material extremamente esgotado. Mas a Salvat lançou esse encadernado focado na Feiticeira Escarlate, que talvez seja mais fácil de encontrar, só que traz só a segunda metade do arco como um todo. Independente disso, A Busca pelo Visão não é só um ótimo quadrinho, ele é também histórico, porque foi exatamente por causa dos acontecimentos aqui que a Feiticeira Escarlate acabou tendo algumas atitudes mais pra frente que repercutiram de forma imensa. Vingadores A Queda, por exemplo, é uma consequência basicamente que direta do que houve aqui. E como eu já fiz vídeo dessa história, para fazer a ligação dos dois acontecimentos, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Claro que esse não foi o único evento trágico na vida da Wanda até esse ponto. E o desenvolvimento da personagem obviamente não parou por aqui. Mas para falar um pouco mais a fundo sobre ela agora, e sobre como Imortus também tem influência na vida dela, isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos vídeos que vem por aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.